Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para o livro de Jó. Nós estamos no capítulo 34, onde Eliú responde às acusações de Jó. Este é o último homem que fala com Jó. Nós já analisámos os discursos dos três amigos de Jó, que foram Elifaz, Bildade e Zofar. Agora surge este jovem, Eliú, que traz então algumas reflexões a Jó. Jó aqui apresenta-se como sendo uma vítima inocente. E foi quando então ele discursou, quando falou e estava esta cena em curso, que aparece então Eliú. Eliú é um jovem, mas revela bastante sabedoria e experiência. Eliú fala, de certa forma, em relação àqueles três amigos, criticando-os, dizendo que eles não falaram a verdade, não disseram coisas corretas e nem perceberam efetivamente o problema de Jó. E as reflexões que este jovem vai fazer, efetivamente aproximam-se de uma forma bastante interessante daquilo que é a realidade espiritual em que Jó se encontrava. Aproxima-se muito perto da verdade. E nós podemos notar que no final deste discurso todo, no final deste livro, Eliú é um dos poucos indivíduos, das poucas personagens que não é analisado por Deus, não é criticado e efetivamente Deus não diz nada contra este jovem. E podemos ver que quanto aos três outros amigos, Deus pede a eles para eles voltarem para junto de Jó, lá no final do livro, e eles pedirem então a Jó que possa interceder por eles para que os seus pecados sejam perdoados. Então este é o contexto e vamos ver então o que é que este Eliú tem então para nos ensinar a nós sobre este episódio aqui, que é o sofrimento de Jó. Diz assim a palavra de Deus no livro de Jó, no capítulo 34, o verso 1. Disse mais Eliú: ouvi, ó sábios, as minhas razões, vós entendidos, inclinai os ouvidos para mim. Aqui Eliú começa então a fazer uma certa introdução, primeiro manifestando respeito e consideração por aqueles três homens que se apresentaram como sendo sábios. E então ele começa a falar a estas personagens. Ele refere-se principalmente a estes três amigos de Jó, pois eles ali estavam a considerar que eles tinham toda a sabedoria para dar resposta ao problema de Jó. E prossegue o nosso texto bíblico no verso 3 a dizer: porque o ouvido prova as palavras, como o paladar a comida. É extremamente interessante esta verdade aqui declarada por Eliú. Efetivamente, nós devemos ter cautela com aquilo que nós ouvimos. Da mesma forma como nós temos cautela com aquilo que nós comemos, a nossa boca saboreia, toma gosto da comida, assim também os nossos ouvidos. Seja num programa de rádio como este, num discurso na televisão, numa conversa entre amigos, o nosso ouvido faz seleção daquilo que ele está a escutar. Efetivamente, muitas vezes nós, quando vemos que a conversa não nos interessa, estamos ali de corpo presente, mas desligamos a nossa atenção daquilo que outras pessoas estão a dizer. E por isso mesmo esta reflexão aqui de Eliú é extremamente interessante, porque o ouvido prova efetivamente as palavras. Ele faz a seleção daquilo que quer ouvir e daquilo que não lhe interessa ouvir. Por isso mesmo, é extremamente importante, você que me está a escutar, ter também esta atitude de provar as palavras. E eu fico muito grato por saber que muitas pessoas têm essa atitude ao ouvir este programa. Estão atentas, mas têm uma mentalidade aberta e ao mesmo tempo crítica para ouvir aquilo que está a ser dito. E eu quero dizer que pela correspondência que vamos recebendo, vocês são um público fantástico,
pois têm sido grandes elogios a este programa e a grande crítica que me têm feito, mas eu não posso fazer efetivamente nada para alterar isso, é que é muito pouco tempo. Eu lamento que seja pouco tempo, mas efetivamente isso manifesta o vosso agrado e eu fico muito satisfeito por ouvir esses elogios. Continuem com esta atitude de que o vosso ouvido efetivamente filtre, ouça, tome gosto pela palavra. Isto é vital. E aqui Eliú toca neste aspecto tão sensível, tão delicado. Mas prosseguindo a nossa leitura no verso 4, a palavra de Deus continua a dizer: o que é direito escolhemos para nós. Conhecemos entre nós o que é bom. O homem realmente vive diariamente diante de opções, diante de escolhas, decisões que tem que tomar sobre aquilo que deve fazer. E o homem pode sempre fazer duas opções. Nem sempre é entre o certo e o errado, ou entre o bom e o mau. Por vezes a escolha é entre o bom e o ótimo. E alguém costuma dizer que o grande inimigo do ótimo é o bom. Muitas vezes nós optamos por ficar com aquilo que é bom, não escolhendo aquilo que é excelente. Então temos que muitas vezes fazer opções destas, entre uma situação e outra. Não é necessariamente entre coisas que são pecado e coisas que são corretas moralmente. Não, nem sempre é assim. Por vezes temos que fazer escolhas entre coisas que são corretas e outras que são igualmente corretas, mas que efetivamente poderão contribuir para um melhor desempenho, para uma melhor qualidade de vida. Então diz aqui o autor, Eliú, que efetivamente nós temos essa capacidade de escolha e nós temos também a capacidade de escolher aquilo que é bom para nós. E ele prossegue no verso 5 ainda nas suas palavras: porque Jó disse, eu sou justo e Deus tirou o meu direito. Eliú, com esta afirmação, está de alguma forma a refletir sobre as palavras que Jó proferiu. Está a mostrar que efetivamente ele não pode tecer estas considerações, colocando-se a ele mesmo mais justo até do que o próprio Deus. Jó, quando faz uma afirmação destas, que Deus tirou o seu direito sendo ele justo, estava a dizer, por outras palavras, eu sou mais justo até quase do que Deus. Deus é cruel e por isso mesmo ele tirou-me aquilo que é direito. E eu sei que nós, em Portugal, temos muitos provérbios deste género e, infelizmente, alguns de nós até os citamos. Por exemplo, aquele provérbio que nós muitas vezes citamos, que Deus dá nozes a quem não tem dentes. É uma outra forma muito popular de dizer exatamente isto que Jó tem dito aqui, que Deus é injusto. Dizer que Deus dá nozes a quem não tem dentes significa que Deus está a dar uma coisa que é agradável, mas há alguém que não pode usufruir ou desfrutar do prazer de comer essas nozes. E isto é injustiça. Infelizmente, muitas vezes nós temos esta mentalidade de que Deus é um Deus injusto, de que Deus é um Deus que parece que tem prazer no sofrimento do homem. Mas este, efetivamente, não é o Deus das Escrituras. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Eu gosto muito mais daquele provérbio popular que diz que Deus escreve direito por linhas tortas. Muitas vezes nós trilhamos caminhos que são efetivamente tristes. São caminhos e opções que nós fazemos que nos conduzem a um afastamento de Deus. Fazemos opções que muitas vezes magoam terceiros. Mas Deus muitas vezes escreve direito, mesmo quando nós tomamos más opções. Deus reverte o mal em bem. Deus efetivamente faz isso na nossa vida e nós encontramos isso em muitas páginas da Bíblia, vendo Deus a pegar no pecado do homem, naquilo que outros intentaram como mal para alguém e transformar esse mal em bem. Era bom que nós pudéssemos estar diante de Deus com uma atitude, percebendo que nós somos um barro que Deus, como oleiro, pode moldar como bem entende. E de alguma forma o apóstolo Paulo, nas suas cartas, deixou isso bem expresso, essencialmente na carta aos Romanos, que muitas vezes nós reclamamos daquilo que está a acontecer, e ele pergunta a certa altura, será que o vaso de barro pode reclamar ao seu oleiro, por que não me fizeste assim? Pode efetivamente o barro revoltar-se contra aquele que o fabricou, contra aquele que produziu de uma peça informe
um vaso útil? Efetivamente, a resposta é não. Nós não podemos entender que o barro pudesse criticar o seu Criador. Mas muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Deus criou-nos à sua imagem e semelhança. É como se nós fôssemos uma peça de barro informe e Deus moldou aquilo que nós somos com as suas mãos carinhosas e soprou em nós o sopro da vida e nós passamos a ser almas viventes. E muitas vezes, quando nos tornamos almas viventes, começamos a pôr-nos em bicos de pés, a pensar que somos mais justos do que Deus, a pensar que temos mais amor pelos nossos filhos, ou pela nossa esposa, ou pelo nosso marido, ou pelos nossos entes queridos do que Deus. Não, de forma alguma. Nós, com o nosso amor, com a nossa justiça, nunca chegaremos aos calcanhares de Deus. Por isso, é importante estarmos atentos às nossas afirmações e àquilo que nós pensamos ser correto. Mas voltando aqui ao livro de Jó, no capítulo 34, eu gostava de continuar a ler o verso 6, e diz assim: apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Aqui Eliú está a citar as palavras de Jó, e é possível que ele se referisse ao facto de não haver cometido um grande escândalo, um grande crime, um grande pecado para estar a receber este castigo. Eliú, como os demais, como aqueles amigos que estavam perto de Jó, reconhece que Jó efetivamente não tinha blasfemado contra Deus, mas nesta atitude ele estava efetivamente a ser injusto. Talvez, como a Dona Maria da Piedade Lourenço nos escreveu, talvez Jó pudesse entoar umas palavras mais deste género, ou um poema como ela própria o fez. A hora do sofrimento eu nem posso descrever, só sei que tu sofreste para que eu possa viver. Eu gosto deste poema que a Dona Maria da Piedade Lourenço nos escreveu, de Odmira, e recomendo a todos aqueles que querem continuar a escrever para nós, sintam-se livres de o fazer, pois eles são poemas lindíssimos que eu gosto de utilizar e ler em várias alturas. Mas Jó precisaria de palavras deste género. Talvez aqui ainda citando um outro poema desta senhora, da Dona Maria da Piedade Lourenço, de Odmira, ela diz: teu grande sofrimento foi doloroso e horrível, só com o teu sangue derramado minha salvação foi possível. Efetivamente, estas palavras são palavras de grande entusiasmo, pois percebemos que Deus é o Deus que nos acompanha. E Ele nos acompanha de tal maneira, nos ama de tal maneira, que derramou o seu sangue por amor de nós. Quero agradecer então à nossa ouvinte em Odmira por nos ter escrito e me ter ajudado aqui a construir um bom momento poético no nosso programa. Mas continuando aqui na Palavra de Deus, o verso 7 ainda nos diz: que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água. Eliú agora crê que Jó estava a zombar de Deus, pois achava-se mais justo do que Deus, achava-se mesmo sem pecado. E efetivamente dessa forma Jó não estava a ser totalmente correto. E prossegue ainda: e anda em companhia dos que obram a iniquidade e caminha com homens perversos, pois disse: de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Efetivamente, às vezes nós declaramos na hora do sofrimento coisas que não são corretas. Muitas vezes, em alturas em que sofremos, nós dizemos: não vale a pena confiar em Deus, não vale a pena continuarmos esta caminhada, Deus se esqueceu de mim, eu preciso efetivamente de mais amor, de mais carinho, preciso efetivamente de um renovo. Por vezes pensamos dessa forma quando estamos a sofrer e esquecemos-nos que efetivamente Deus é o Deus de todo o consolo, Deus é o Deus de todo o conforto. E precisamos, acima de tudo, ter em mente que a nossa morada, a nossa esperança não se limita unicamente a esta vida. O apóstolo Paulo disse isso de uma forma tremenda, mostrando que se a nossa fé se limitar unicamente a esta vida, então efetivamente a nossa fé é vã, pois a nossa esperança está alicerçada no céu. E mais uma vez, citando a nossa grande poetisa, a Dona Maria Piedade Lourenço de Odmira, ela escreve um outro poema a dizer:
O fim deste caminho termina em gozo profundo, e a entrada triunfante no céu quando o salvo deixa o mundo. E realmente esta tem que ser a nossa esperança. Perceber que a nossa vida não termina aqui, pois nós temos uma vida eterna para desfrutar na presença de Deus. Todos aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador poderão ter esta convicção profunda de um dia estar com Ele para todo sempre. Mas voltando aqui ao nosso texto, no livro de Jó, no capítulo 34, ainda prossegue a dizer o verso 9: Pois disse, de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus, pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Prossegue agora Eliú: longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso cometer iniquidade, pois retribuirá ao homem segundo as suas obras e faz que cada um toque segundo o seu caminho. Eliú acha que, efetivamente, tudo quanto o homem faz, tudo quanto o homem age, ele de alguma forma recebe o retorno disso. E o apóstolo Paulo concorda com ele, dizendo que aquilo que o homem semeia, isso também ele vai colher. E efetivamente nós verificamos que a maior parte das vezes é assim. Mas Deus, pela sua misericórdia, pela sua bondade, muitas vezes não nos atribui, não nos imputa, não nos dá aquilo que nós efetivamente merecemos. Porque muitas vezes a nossa atitude, as nossas blasfémias, a nossa recusa em compreender aquilo que Deus está a fazer, teria uma paga bem pior. Mas Deus, na sua misericórdia, muitas vezes suaviza a situação e dá-nos o benefício, dá-nos a bênção, traz paz ao nosso coração, mesmo quando nós tivemos atitudes que são insensatas. Talvez murmuramos contra alguém, talvez tivemos um pensamento errado contra um vizinho, contra um amigo, declaramos palavras amargas contra alguém que nos ofendeu, quando a palavra de Deus nos diz, de uma forma clara, que nós deveríamos bem dizer aqueles que nos maldizem. E então Deus, mesmo assim, não nos traz a consequência do nosso pecado, mas traz-nos a bênção. E isso é, efetivamente, graça de Deus. Mas prossegue ainda o verso 12. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Agora Eliú aqui vai com algumas perguntas tentar fazer estes ouvintes aqui refletir um pouco as questões acerca de Deus e do relacionamento de Deus com o homem. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si mesmo recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Eliú faz efetivamente aqui um ponto da situação e ele diz: mas quem somos nós para nos colocarmos em pés de bicos para falar com Deus? Nós somos pó e ao pó voltaremos. Bastaria Deus decretar e num abrir e fechar de olhos, Ele tomaria para si o nosso espírito e nós seríamos simplesmente pó. Ele faz um ponto da situação aqui, refletindo quem Deus efetivamente é. Mas prossegue no verso 16: se pois há em ti entendimento, ouve isto, e inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Acaso governaria o que aborrecesse o direito? E queres tu condenar aquele que é justo e poderoso? Dir-se-á a um rei, ou vil, ou aos príncipes, ou perversos. Quanto menos àquele que não faz a acepção de pessoas, de príncipes, nem estima os ricos mais do que os pobres, porque todos são obra das suas mãos. Ele mostra que Deus efetivamente é um Deus justo, um Deus coerente, um Deus que ama, independentemente da capacidade financeira de cada um, independentemente do estatuto social. Deus ama a todos por igual modo. E prossegue o verso 20. De repente morrem. À meia-noite os povos são perturbados. E passam os poderosos, são tomados por forças invisíveis. Ele agora começa a descrever também um aspecto espiritual que domina os seres humanos. E muitas vezes nós não estamos conscientes para a realidade espiritual. Não nos apercebemos de pavores que nós temos que têm origem espiritual. Não nos apercebemos em certas intrigas que são desenvolvidas por seres espirituais que muitas vezes minam a confiança, as amizades, destroem relacionamentos. E nós precisamos de entender que, além do lado material, há efetivamente situações de ordem espiritual que têm de ser analisadas, têm de ser observadas também
aos olhos da Bíblia, e pela luz das Escrituras nós entendemos que Deus governa sobre tudo e sobre todos. Prossegue ainda o texto no verso 21. Os olhos de Deus estão sobre o caminho do homem e veem todos os seus passos. Ele mostra como Deus está atento a todas as coisas e diz ainda mais: não há trevas nem sombras assaz profundas, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Pois Deus não precisa observar por muito mais tempo o homem, antes de o fazer ir a juízo perante ele. Quebrantas os fortes sem os inquirir e pões outros em seu lugar. Ele, Deus, conhece, pois, as suas obras, de noite transtorna e ficam moídos. Ele os fere com os perversos à vista de todos, porque deles se desviaram e não quiseram compreender nenhum dos seus caminhos. E se assim fizeram, que o clamor do pobre subisse até Deus, e este ouviu o clamor dos aflitos. Vemos como Deus, efetivamente, não nos desampara. Deus não está longe de nós. Por isso mesmo, Jesus Cristo, quando estava entre nós, disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas prossegue o verso 29. Se ele aquietar-se, quem o condenará? Se encobrir o rosto, que é que poderá contemplar, seja um povo, seja um homem? Para que o ímpio não reine e para que não haja quem iluda o povo. Se alguém diz a Deus: sofri, não pecarei mais, o que não vejo, me ensina tu. Se cometi injustiça, jamais a tornarei a praticar. Acaso deve ele recompensar-te segundo tudo quanto queres ou não queres? Acaso deve ele dizer-te: escolhe tu e não eu? Declara o que sabes, então fala. Os homens sensatos dir-me-ão ao sábio que me ouve: Jó falou sem conhecimento, e nas suas palavras não há sabedoria. Oxalá fosse Jó provado até o fim, para que ele responda como homem de iniquidade, pois o seu pecado acrescenta a rebelião entre nós, com desprezo bate ele as palmas e a multiplica as suas palavras contra Deus. Vemos como Eliú começa a descrever de uma forma bastante clara esta atitude de Jó. No próximo programa, nós iremos aprofundar um pouco mais o discurso deste homem, que tem trazido reflexões extremamente interessantes a este livro. Muito obrigado por ter escolhido ouvir o som do livro e que Deus continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.